Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falaremos sobre a portaria 157 que fala sobre as visitas. Então, nós damos uma pausa no quê? No decreto 6.049 porque acabamos na parte das visitas e faremos um link do 6049 com a portaria 157 que fala sobre visitas. Depois voltaremos ao decreto 6.049 e o finalizaremos. Perfeito? Então vamos falar sobre as visitas. Portaria 157 do Ministério da Justiça. Desde já, nós devemos saber que as visitas nos estabelecimentos penais federais poderão acontecer da seguinte forma. Vem cá, olha só. Temos pátio de visitação. Pátio de visitação. Número 2, parlatório. Parlatório nada mais é que aquela sala que vocês veem lá nos filmes que há um preso de um lado, aí um vidro no meio e os visitantes do outro lado. E o preso fala através de um telefone. Então, aquela sala é o parlatório, perfeito? E 3, temos aqui também a possibilidade de visitas por meio da videoconferência. Videoconferência. Essa portaria ela é muito interessante, pessoal. Muito interessante. Ela traz detalhes muito bacanas que eu acredito que poderão ser cobradas em prova. No último vídeo, antes do concurso público, que acredito que não será no dia 6 de setembro, nos últimos vídeos, na última semana, eu trarei os pontos que acredito que serão objeto de prova. E, desde já, vou falar que essa portaria 157, ela é muito importante ao meu ver, traz diversas possibilidades de questões interessantes, sejam elas fáceis ou de médio e top, nível top. Então, ela é uma portaria muito interessante, ok? Repetindo, né, temos aqui visitas no pátio de visitação, no parlatório e através da videoconferência, ok? A portaria 157 nos diz que as visitas nos estabelecimentos penais federais ocorrerão no parlatório e por meio de videoconferência. Lembrando que as visitas servem para quê, pessoal? Servem para estreitar os laços familiares e sociais. Essa visita no parlatório e por meio de videoconferência, ela deve acontecer também aqui, ó, mediante supervisão dos agentes penitenciários. Puxando aqui um pouquinho, olha aí, supervisão dos agentes penitenciários. Muito importante essa informação. Mas a portaria traz uma observação muito importante, pessoal. Qual é? Olha só, ela fala o seguinte, que esse artigo ou essa regra que fala que deve ser no parlatório e videoconferência não vale para os réus colaboradores, os delatores premiados. Vocês devem saber, nós devemos saber que o decreto 6877, que trata da inclusão e transferência dos presos para os estabelecimentos penais federais, traz uma série de requisitos do artigo 3º para que aqueles presos possam ser incluídos nas penitenciárias federais, nos estabelecimentos penais federais. E a nossa portaria fala o seguinte, que aqueles presos que se encaixarem no 1 ao 4, primeiro ao 4, da 6877, artigo 3º, incisos 1º ao 4 e 6º, não poderão gozar desse benefício que virá agora, que é a visita em pátio.
Então, somente quem poderá gozar é aquele que está no artigo 3º, inciso número 5, inciso 5º. De onde? Do decreto 6877, que são os, vou colocar aqui, ó, os delatores premiados. Então, ele poderá ter esse benefício aqui. É óbvio que para ele também pode haver o parlatório também e pode haver a videoconferência. Pode haver todas, mas somente para eles o pátio. Perfeito? Somente para os delatores premiados, somente para os réus colaboradores. Ok aí? Então, em regra, parlatório e videoconferência, mas abre-se a possibilidade somente para os delatores premiados do pátio de visitação. Né? Lembrando que esse parlatório e videoconferência haverá supervisão, né? E no geral, para falar a verdade, nós temos que as visitas, no geral, elas servem para laços familiares e sociais, apesar de a portaria somente citar quando estiver falando aqui de parlatório e videoconferência. Mas isso é uma questão que não será cobrada, né? O texto fala especificamente somente para eles. Não, vale para todos. Então é uma questão que não vai ser cobrada assim. O que é importante é o quê? Que parlatório e videoconferência para o geral e a possibilidade desse benefício, né, que vamos dizer assim, benefício, o pátio de visitação para os delatores premiados, ok? Continuando, nós temos o seguinte, pessoal, nós temos a possibilidade de visitas nos parlatórios, Nós temos o seguinte, que poderão visitar aqui nos parlatórios o quê? Quem, né? Temos aqui cônjuge, temos aqui a companheira, temos aqui os parentes e temos aqui também amigos. Temos aqui também amigos. É engraçado, é interessante que vocês observam lá nos filmes em que há o parlatório, nós temos um preso, temos um vidro entre o preso e o visitante. Então temos aqui, ó, um vidro de proteção para evitar o contato físico entre o preso e o visitante. E temos aqui a utilização também de um interfone entre o preso e o visitante, né, para que eles possam se comunicar mais facilmente. É interessante essa observação porque existem em alguns locais são buracos no vidro, no meio do vidro, né, que possibilita esse contato, mas também possibilita que passem determinados objetos, como pedaços de papel, bilhetes, enfim, né? Então é interessante esse interfone porque dificulta esse contato entre o preso e o visitante, ok? Além dos delatores premiados, nós temos outros presos que poderão também gozar do benefício de ter esse direito de visitas no pátio. Quais são esses presos? A portaria nos ensina que também terão direito aqueles presos que no prazo de 360 dias apresentarem, olha só, um ótimo comportamento. Ótimo comportamento nós vimos no decreto 6.049. E o que é esse bom comportamento? É não ser registrada nenhuma falta, e ter uma ou mais recompensas. Então, esse preso de ótimo comportamento, ele poderá ter a visitação em pátio, aí fala aqui, ó,
uma vez por mês. Uma vez por mês no pátio de visitação. Desde que autorizado por ato fundamentado. Vou puxar aqui uma setinha. Olha só, bizu. Do diretor. Desde que fundamentado, por ato fundamentado do diretor do estabelecimento penal federal. Olha lá. Em relação às visitas no parlatório, nós temos o seguinte, pessoal. Visitas no parlatório, né? Nós temos o seguinte, que deve haver, puxar aqui algumas informações, deve haver o agendamento, deixa eu ficar na frente um pouquinho, pessoal, o agendamento prévio. Deverá haver o agendamento prévio. Devemos ter também aqui, ó, agendamento prévio. Segundo aqui, ó, duração máxima. Duração máxima, nós temos aqui, ó, duração máxima, nós temos até, olha o bizu, até 3 horas. Até 3 horas. Nós temos, o que mais? Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos que elas acontecerão semanalmente. Semanalmente em dias úteis. Em dias úteis. No período, dias úteis, no período vespertino, das 13 às, craseado, 19h30. Das 13 às 19h30. Lembrando daquela observação, né, daquela mesma observação feita lá na Lei de Execução Penal, que podem haver 2 visitantes, pode haver 2 visitantes e não contam as crianças. Então pode ser 2 visitantes adultos e 2 crianças. Sim, 2 visitantes adultos, 1 criança. Perfeito. Então aqui as crianças, vou colocar aqui 2 visitantes. 2 visitantes. Mais crianças. 2 visitantes mais crianças, ok? Então, agendamento prévio, duração máxima até 3 horas, ela é semanal, em dias úteis, no período vespertino, das 13 às 19h30, e 2 visitantes mais as crianças, né? As crianças não contam, ok? A depender do caso, se houver crianças lá nessa visita no parlatório, nós temos uma informação interessante. Em virtude da limitação do espaço, né? Porque não é só um preso, né? Pode ser que 3 presos, 4 presos, 5 presos, 10 presos tenham visitas. Então o que acontece? Havendo crianças e 2 adultos, por exemplo. Então, um adulto ficará fora e outro adulto ficará dentro. Vou colocar assim, com a criança aqui dentro. Então, deve ficar um dentro e um fora. Um dentro e um fora. Lembrando que se houver 2 crianças, em virtude também dessa limitação, o diretor pode autorizar o revezamento entre elas, né?
fica um tempo um adulto com a criança e outro fica fora também com outra criança e ficam revezando ali para todos terem direito àquela visita, perfeito? Ainda situações peculiares, que é daquela pessoa incapaz. Aquela pessoa incapaz, ela sofre uma interdição, ela precisa de um curador. De um curador para os atos da vida civil. Além dos atos da vida civil, nós temos também, especificamente na situação dos estabelecimentos penais federais, que aquela pessoa deverá ser acompanhada por seu curador quando no ingresso no estabelecimento penal federal. Exceto, olha só, bizu, exceto se houver autorização judicial e a designação de outro responsável. Olha aí. O diretor do estabelecimento poderá autorizar as visitas em dias e horários diversos. Em dias e horários diversos, o diretor poderá autorizar as visitas. Lembrem-se de que vimos anteriormente que as visitas acontecerão nos dias da semana, dias úteis, né, das 13 às 19h30 e terão duração máxima de até 3 horas. Então, o diretor ele poderá, é só vespertino? Em uma situação excepcional, lá o diretor poderá autorizar no turno matutino. Perfeito? Em outros dias, tem em regra dias úteis, dias não úteis. Pode acontecer isso? É o que fala a nossa portaria. Então, dias e horários diversos, né, o diretor poderá autorizar essa visitação. Perfeito aí? Copia. Para terem acesso às unidades dos estabelecimentos penais federais, as visitas deverão ser, vamos colocar aqui, passar aqui essa informação, elas deverão ser cadastradas. Além de serem cadastradas, as visitas deverão ser previamente agendadas. Para que esse agendamento prévio? Para que a unidade, os agentes possam se organizar a rotina. Existem vários serviços que acontecem dentro da penitenciária, né? Entrega de alimentação, retirada do preso para o banho de sol, movimentar o preso para o setor de saúde, por exemplo. E aí tem que se adaptar a essa rotina para quê? Para a recepção daquelas visitantes, dos visitantes. Então, no dia a dia, deve haver um relatório, um boletim, né, em que há o nome da visitante e o horário no qual ela entrará na penitenciária, ingressará. Lembrando que deve haver aqui, ela deve chegar com antecedência de 30 minutos. De 30 minutos. Pode haver uma tolerância? Pode haver uma tolerância, sim. Pode haver uma tolerância. 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 10 minutos. Se não houver a chegada dessa visitante no estabelecimento penal federal, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, sob, colocar assim, pena
de cancelamento da visita, sob pena de cancelamento da visita. Consegue enxergar aí? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Olha lá. Beleza? Sob pena de cancelamento da visita. Copia o quadro. Quais serão as pessoas que terão prioridade no atendimento ao ingressarem nos estabelecimentos penais federais? Fácil. Vem cá. Olha só. Nós temos aqui os idosos. Nós temos aqui as gestantes. Nós temos aqui lactantes. E nós temos, se não me falha a memória, os deficientes. Deficientes, eu acho que é esse termo que é utilizado lá. Depois confiram lá e corrijam-me se eu estiver errado. Deficientes, idosos, gestantes, lactantes e deficientes deverão ter prioridade no estabelecimento penal federal. Lembrando que dentre os idosos terão preferência aqueles maiores de 80 anos. Maiores de 80 anos, bizu feroz. Maiores de 80 anos, pessoal. Varinha mágica aqui, ó. 80 anos. Pode cair essa questão? Pode. Fica ligado. Olha só. Bizu é feroz. Copia. Nós temos ainda que o ingresso nos estabelecimentos penais federais, falei para vocês que as pessoas devem estar cadastradas, devem ser agendadas, né? Tem essa antecedência e o prazo de tolerância, mas gostaria de dizer que as pessoas, para ingressarem nos estabelecimentos penais federais, deverão apresentar o quê? Deverão apresentar, vou colocar aqui, ó, identificação. Então, apresentarão lá nos setores competentes, né, aos agentes que verificarão o documento de identificação, tanto os adultos quanto as crianças. Mas gostaria de falar para vocês, que além da identificação, os visitantes passarão por um procedimento de revista pessoal para verificação se eles estão entrando na unidade com algum objeto que seja proibido, tá? Então, eles passarão por essa revista pessoal. Copia. Pessoal, temos aqui na nossa portaria 157, temos a possibilidade de suspensão ou interrupção das visitas. Suspensão ou interrupção das visitas, que está previsto lá no artigo 6º da nossa portaria. Há várias hipóteses de suspensão e interrupção. Vamos lá analisar cada uma delas. É o seguinte: essa interrupção ou suspensão, ela acontecerá por tempo determinado. Por tempo determinado.
Em quais situações, daqui a pouco eu vou falar sobre esse tempo determinado, ok? Em quais situações poderá haver essa suspensão ou interrupção das visitas, pessoal? Em quais situações? Quando houver, número 1, quando houver fundadas suspeitas de utilização de uma linguagem chamada linguagem cifrada. Linguagem cifrada. Ou seja, se estiverem utilizando códigos para se comunicarem, ok? Então, vou colocar aqui, ó, fundada suspeita de utilização de linguagem cifrada. 2. Quando houver ocultação de itens vedados. Ocultação de itens vedados. Ocultação de itens vedados. Além disso, em relação a itens, já vou colocar outra possibilidade. Ocultação de itens e também, se você olhar nos incisos que estão aí, nós temos que, se houver a posse de itens vedados, onde? Em portaria do diretor do DEPEN. O diretor do DEPEN é o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Então, ocultação de itens ou posse de itens vedados. Vou colocar aqui vedados. Vedados onde? Na portaria do diretor, ele fala assim, diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Nós temos terceiro aqui, nós temos se esse visitante quebrar algumas regras de segurança. Quebrar algumas regras de segurança. E que regras são essas, pessoal? Que regras são essas? Nós temos aqui insinuações. Nós temos manter insinuações. Nós temos manter também aqui, ó, conversas. Conversas com os agentes e com os prestadores de serviços. Com os agentes e com os prestadores de serviços. Olha lá. Nós temos também aqui a utilização de papéis e documentos, papéis e documentos falsos. Papéis e documentos falsos. Para que esses papéis e documentos falsos? Para identificação, para burlar a identificação, pessoal. Burlar a identificação. Nós temos outra possibilidade que é, qual é a possibilidade, pessoal? Se houver manifestação do preso, o preso pode falar, não quero mais esse visitante, interrompa e suspenda essa visita. Acabou. Então ele pode falar isso também. Então, quando houver manifestação por parte do preso, Temos também outra possibilidade, que é a seguinte, pessoal, que é quando houver uma assistência
assistência ou apoio inadequado. Inadequado. Quando estivermos tratando de quê? De crianças, que temos aquele responsável lá pelas crianças, e pelo interdito. Então, quando houver uma assistência ou apoio inadequado da criança e dos interditos, certo? Nós temos também, quando a visitante apresentar um vestuário inadequado. Vestuário inadequado. Esse vestuário inadequado, temos aqui também que os vestuários estão previstos em uma portaria do diretor do Departamento Penitenciário Nacional e deve seguir um padrão. Se houver um vestuário inadequado, vou colocar aqui, conforme a portaria, essa menção à portaria só aparece 2 vezes aqui, tá? Quando fala de posse de itens vedados, itens estão previstos na portaria do diretor do DEPEN, e também o vestuário inadequado, a portaria do diretor do DEPEN. Aparece 2 vezes, se não me falha a memória, ok? Mas verifiquem aí. Temos também aqui, se houver algum ato obsceno. Algum ato obsceno. Está previsto aqui no artigo 6º, inciso 8º. 6º, inciso 8º. Ato obsceno. E por último, vou colocar aqui para cima, por último aqui, ó, saibam que os visitantes, eles, por exemplo, estão no parlatório, estão em uma determinada cabine. Existem, vamos supor, 4, 5 cabines para cada preso e seus respectivos visitantes. Então, o visitante está ali com aquele preso, né? Está em contato com aquele preso. Então, o visitante não poderá se comunicar com outros visitantes em outras cabines ou com outros presos. Então, quando houver comunicação, vou colocar assim, dos visitantes, eita letra feia, olha a caligrafia, dos visitantes, vou colocar assim, com outros presos ou com outros visitantes que estão em outras cabines, ok? Comunicação dos visitantes com outros presos ou com outros visitantes que estão em outras cabines. Tira foto. Tá bisurado isso aqui, hein? Os visitantes, ao ingressarem no estabelecimento, deverão manter alguns documentos e pertences que são vedados nos armários, ok? Óbvio que quando eles entram, eles têm um documento de identificação que deve ser mantido com eles, tanto na entrada quanto na saída. Os demais documentos ficam nos armários. Itens proibidos ficam nos armários também, ok? Saibam que na estrutura básica dos estabelecimentos penais federais, nós temos a direção no topo e abaixo da direção nós temos 2 divisões, que são a divisão de reabilitação e a divisão de segurança e disciplina, e temos 2 serviços, 2 divisões e 2 serviços, o serviço de saúde e o serviço administrativo. Então, nós temos aqui
na portaria 157 menção à divisão de segurança e disciplina, que fala o seguinte, que autorizará, quando houver crianças como visitantes, autorizará alguns alimentos e itens de higiene permitidos no Manual de Procedimentos e Rotinas Carcerárias, quando estiver previsto lá, a Divisão de Segurança e Disciplina poderá autorizar previamente a entrada desses itens, alimentos e higiene. E esse mesmo setor, né, essa mesma divisão de segurança e disciplina observará o que? As rotinas, organizará as rotinas para quê? Para que alguns serviços não coincidam com os horários previstos lá das visitas no parlatório, perfeito? Não coincida, não exista coincidência de horários com os horários do parlatório, visitas no parlatório, perfeito aí? Visitas no parlatório, copia aí. Em relação ao diretor do estabelecimento, nós temos que incumbe a ele o quê? Ratificar, ou seja, confirmar o quê? A interrupção ou a suspensão de visitas quando essa interrupção ou suspensão vier de um servidor. Então, quando um servidor interromper ou suspender aquela visita, cabe ao diretor ratificar, confirmar, ok? Número 2, nós temos que cabe ao diretor suspender. Nós já vimos isso no decreto. A suspensão das visitas quando houver o quê? Rebelião. Quando houver rebelião. Mas por quanto tempo poderá ser suspensa aquela visita? Vamos lá. Suspensão, aqui ó, até 15 dias, prorrogável, colocar assim, prorrogação por igual período. Prorrogação por igual período. Olha o bizu, anota. Essa suspensão das visitas ocorrerá, suspensão da visita ocorrerá por ato, vou colocar aqui, tá aqui, do diretor, ato motivado do diretor. E, para finalizar, o último detalhezinho, até 15 dias, essa suspensão, prorrogável por igual período, prorrogação somente poderá acontecer uma única vez. Uma única vez. Até 15 dias, prorrogável por igual período, uma única vez. Olha lá, copia, fotografa. No caso de a visita ser interrompida ou suspensa por falta disciplinar do preso, deverá, vou colocar assim, deverá ser instaurado o procedimento
de apuração. Procedimento de apuração. E no caso de suspensão das visitas em virtude de uma rebelião, tá? Também por ato do diretor, nós temos o seguinte, que nessa situação, olha só, nessa situação, nós temos que deverão ser comunicados, puxa aqui, comunicação, deve haver comunicação, ao juiz responsável pelo estabelecimento penal, e 2, a diretoria, olha só, diretoria do sistema penitenciário federal. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DIS-PF. Deve ser comunicado ao juiz e ao DIS-PF no caso de suspensão de visitas em virtude de uma rebelião. Olha lá. Nós temos, para finalizar, que os casos omissos, olha só, os casos omissos deverão ser resolvidos pelo diretor geral do Departamento Penitenciário Nacional. Os casos omissos deverão ser resolvidos por ele. E por último, nós temos também a portaria. Olha só, as visitas íntimas estão reguladas nessa portaria? Não. As visitas íntimas estão reguladas na portaria 718 do Ministério da Justiça. Portaria 718 do Ministério da Justiça. Cai no nosso concurso a portaria 718? Não cai. Mas ela é importante para quê? Para a prova discursiva. Por quê? Porque sabemos que as visitas íntimas, de certa forma, como não pode haver uma supervisão direta dos agentes, então o que acontece? Abre-se uma possibilidade de troca de informações naquela visita íntima, já que não há supervisão por parte dos agentes. Só que essa portaria 718 ela é muito importante, porque ela faz o quê? Ela restringe essa possibilidade de visitas íntimas. Existe visitas íntimas? Existe, mas para pouquíssimos presos. É algo bem excepcional. E aí, com isso, há, de certa forma, um combate ao crime organizado quando falamos em impossibilidade ou redução de quê? Da troca de informações entre os presos e as visitantes. Então, vale a pena ler? Vale sim. É uma portaria bastante pequena e no máximo em meia hora vocês leem e já tem uma noção do que se trata, né? Então, bem tranquilo, ok? Finalizadas as portarias, finalizadas as observações do decreto 6.049 quanto às visitas e também a portaria 157 também quanto a visitas, ok? Voltaremos nos próximos vídeos falando sobre o decreto 6.049/2007 e finalizaremos agora sim, finalizaremos. Até mais.